Boa noite a todos. Eduarda, Márcia, Gustavo, Theo, Érica, Ana, Vanessa, Rayane. Vamos esperar o pessoal entrar. Dentro de instantes vamos conversar sobre psicologia do esporte. Rafa, boa noite. Boa noite, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira live da TEMEPRE. Como primeiro convidada hoje, a gente vai ter o prazer de receber a psicóloga Kátia Gonçalves dos Santos. Eu vou adicionar ela à conversa aqui e aí eu já falo um pouco sobre a trajetória dela e a gente começa a bater um papo sobre os aspectos psicológicos do esporte. Boa noite, Guilherme Marchiori. Oi, Vinícius. Oi, Kátia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, Kátia, obrigado por aceitar o nosso convite. É Eu uma que honra agradeço o receber convite. aqui no nosso clube. Eu fico honrada, né, em estar aqui participando e poder colaborar de alguma forma com vocês. Eu que agradeço. Então tá, antes de a gente começar a nossa conversa sobre os aspectos psicológicos do esporte, que é o tema da live, eu quero apresentar um pouco o teu currículo, a tua trajetória. A Kátia, ela é psicóloga, é mestre em psicologia, especialista clínica em terapia relacional sistêmica e atualmente ela é doutoranda em ciências da saúde. Ela atualmente é psicóloga clínica e também professora universitária, né, Kátia? Isso mesmo. Kátia, para começar, eu queria saber o seguinte, de um modo geral, qual é a relação entre a psicologia, entre os aspectos psicológicos e o esporte? Bom, vamos lá, né? Esse tema tem bastante coisa para falar, né, Vinícius? A gente estava comentando que a gente podia ficar aqui horas conversando sobre, né? Porque tem muita coisa para a gente pensar, principalmente quando a gente fala de uma forma geral de aspectos psicológicos. Engloba muita coisa na nossa vida, né? Os aspectos psicológicos estão presentes no nosso dia a dia, em todos os contextos que a gente está inserido, todos os momentos, desde o nascimento até a morte. E no esporte não ia ser diferente, né? Eles são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento e aí ao longo de toda a nossa vida, né? Ao longo de toda a nossa trajetória. Eles são os mais diversos, que depois a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre cada um deles, né? E o que a gente entende? Que dentro dos aspectos psicológicos, eles são importantes, necessários e fundamentais para o desenvolvimento. Porém, em algum momento, quando eles se tornam um pouco mais intensos, mais frequentes e, de uma certa forma, duram por muito tempo na nossa rotina, a gente começa a perceber aí sofrimento psicológico. Porque eles são necessários até certo ponto, a partir dali a gente pode ter muitos prejuízos, tanto psicológicos quanto relacionais e inclusive no esporte. E quando a gente pensa, né, na questão do esporte mesmo e até na atividade física, a gente vê que é uma mão de via dupla, tá? Então, assim, o que nós entendemos enquanto psicólogos que existe a relação entre os aspectos psicológicos e o esporte, que os aspectos psicológicos, aí ansiedade, né, estresse, motivação e tudo mais, influencia no desempenho do atleta. Então, se eu me sinto ansiosa, né, se eu me sinto ansioso antes ou durante um jogo, eu posso ter um prejuízo na minha qualidade de desempenho técnico por conta dos meus aspectos psicológicos. E o contrário, ele também é verdadeiro. Se eu não tenho um bom desempenho, se eu tenho algum tipo de dificuldade, ou algum empecilho aparece numa jogada, ou no desempenho do jogo, ou do campeonato,
eu posso vir a ter aspectos psicológicos que vão me prejudicar também. Então a gente não consegue identificar qual ocasiona o outro, porque isso é uma via de mão dupla e que vai acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é tão importante a gente pensar no lado emocional dos atletas, né? Porque muito se fala em condicionamento físico, em qualidade técnica, em perfeição, né? Em conseguir fazer uma boa jogada, em conseguir lidar com o meu adversário, de compreender os aspectos técnicos do jogo que eu estou fazendo, e às vezes é deixado de lado a questão emocional. O quanto emocionalmente eu posso prejudicar o meu desempenho no jogo ou no treinamento de uma forma geral, né? Durante todo o processo do meu envolvimento com o esporte. Ótimo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses aspectos, né? Tu citou alguns ali, a questão da ansiedade, do estresse, né? Como que esses aspectos eles aparecem na hora do evento, na hora das competições, na hora das partidas ou no momento que o atleta vai competir, né? Onde que esses aspectos aparecem? Bom, eles são vários, né? Mas existem alguns que eles aparecem de uma forma um pouco mais frequente, que eu vejo que é importante a gente pensar quando a gente está falando de esporte. O primeiro deles, né? Os dois primeiros, na verdade, que eles têm uma forma de aparecer muito parecidas, né? É a ansiedade e o estresse. A ansiedade e o estresse, eles são reações do nosso organismo, né? Então são formas como eu reajo a uma determinada situação. Essa situação, de alguma forma, ela estando presente naquele momento, ou ela podendo aparecer, então assim, ou eu estou no jogo, ou estou treinando para um campeonato, para uma competição X, isso pode vir a ocasionar ansiedade ou estresse. Por quê? Eles são uma reação a algo que me ameaça de alguma forma. E quando eu me sinto ameaçado, eu me sinto ansioso ou estressado, né? Essa ameaça, ela pode estar naquele momento ou não, né? E isso gera uma série de reações físicas e emocionais no meu organismo, né? Além disso, além das reações físicas e emocionais, inclusive pode acontecer, dependendo da intensidade que isso aparece, até uma distorção da realidade, né? Então, o desempenho como esses atletas vão treinar, por exemplo, pode vir a influenciar, né, nesses aspectos psicológicos e me visualizar de uma forma muito errada quando eu for para o campeonato, por exemplo. Né? Me ver como alguém, antes mesmo de ir para o campeonato, como alguém que vai perder o campeonato, devido à ansiedade. Mais uma vez, a gente entende que a ansiedade e o estresse, eles são importantes, porque eles me mobilizam de alguma forma. Eu preciso estar ansioso em certa medida para eu poder ir para uma competição, por exemplo. Se eu não tiver nenhum nível de ansiedade, eu não vou me movimentar para aquela situação, né? Eu não vou conseguir me mobilizar de alguma forma. Porém, existe um limite, né? Que a gente entende que é até onde a normalidade da ansiedade aparece. Que a partir dali eu começo num movimento de sofrimento devido a isso, né? Quando eu me vejo numa situação futura que talvez ela possa nem vir a acontecer, e o medo, ele é tão significativo, né, essa pré-ocupação de algo que ainda não aconteceu, que me traz sofrimento no momento que eu estou vivenciando agora. Que também pode acontecer no momento do jogo também, tá? Um outro aspecto psicológico que a gente vê que aparece muito na questão do esporte, principalmente em atletas de alto rendimento, é a pressão. Pressão por resultados, pressão por medalhas, pressão por colocações, por conseguir alcançar um determinado objetivo, né? Essas pressões, elas podem tanto ser internas, né? Então, o próprio atleta coloca essas pressões em si, né? Então, tem as suas metas, né? As pressões, elas estão muito relacionadas com as metas também, assim como a motivação, né? E pode ser uma pressão externa. E essa pressão, em certa medida, também é saudável. Porque se eu não tenho ela, eu também não vou ter as minhas metas, né? Mas, quando eu tenho elas em uma proporção muito intensa, quando essas cobranças, né, essas pressões, elas não vão ao encontro do que eu estou tendo enquanto resultado,
aí sim começa, né, o sentimento de frustração, de decepção comigo mesmo, né? E até mesmo quando a pressão ela é muito intensa, é comum que os atletas saiam do esporte, né? Existem muitos atletas que desistem por não conseguir cumprir essa expectativa, porque nada mais é do que uma expectativa interna ou externa, a resultados X ou resultados Y. E quando ele não consegue cumprir isso, e, né, por conta disso, é muito importante o papel do psicólogo, para entender o que de fato faz sentido naquele cenário, naquele contexto, para aquele indivíduo, para aquele atleta, né? Se de fato ele deseja, se ele almeja esses resultados, que são, no caso, as pressões externas, tá? E como eu estava falando, né, da motivação, a motivação também é presente em todos os nossos contextos, porque se a gente não tiver motivação, a gente não faz nada. Todas as atividades que nós fizemos no nosso dia a dia precisa ter uma parcela de motivação, né? Então, todas as tarefas que a gente vai exercer sem a motivação, e aí, né, que a gente estava falando antes, que a gente podia ficar aqui falando horas sobre isso, são inúmeras os fatores que nos trazem motivação para algo, né? Então, cada indivíduo vai ter uma situação, vai ter um pensamento, vai ter uma motivação específica para aquele jogo, para aquele campeonato, para conseguir melhorar o seu desempenho no treino. E isso também está relacionado com as metas. Porém, quando a gente coloca, né, a gente junta a pressão, principalmente a pressão externa, né, que não é uma coisa que o indivíduo consegue controlar muito bem às vezes. Quando a gente junta isso, uma pressão muito intensa, uma pressão muito exaustiva em cima daquele atleta, junto com uma baixa motivação, aí começa a aparecer muito sofrimento. Porque existe uma expectativa elevada e eu não dou conta dessa expectativa. Porque nem sempre a pressão psicológica, né, ou a pressão de várias formas possíveis, vão ser motivadoras para mim. Né? Tem alguns atletas que o treinador fica lá, né, incentivando, e falando e cobrando, é motivador. Para outras pessoas, no momento do campeonato, não. Né? Por isso que é tão importante, além do atleta, os treinadores também terem noção disso. Conseguirem identificar o que motiva o meu atleta a ganhar aquela competição, o que motiva ele a conseguir se manter no desempenho que ele pretende, ou que, né, quando vamos pensar em esportes coletivos, às vezes, né, que a equipe deseja, ou que a equipe coloca como expectativa. E nos jogos, né, nas equipes que são maiores, isso é muito evidente. Porque quando essa motivação ela não existe de forma igualitária para todos os atletas, começa a existir essa diferença e muitas vezes começa a aparecer conflitos. Quando é individual, é um pouco diferente, porque o conflito é consigo mesmo. E aí esse sofrimento ele vai aparecendo e nem sempre os atletas sabem o que fazer com isso. Na verdade, muitas vezes a gente não sabe o que fazer com os nossos sentimentos, né? E aí quando a gente está em pressão, é muito mais difícil, porque a gente precisa atingir uma expectativa. E quando essa expectativa não é atingida, o sofrimento aparece, as dores, as frustrações e muitas vezes até a desistência do esporte. Por mais que, como eu tinha falado antes, né, o esporte pode ser um grande motivador. O esporte pode me auxiliar a me sentir melhor, né? Então, da mesma forma que o meu desempenho vai trazer aspectos negativos, né? Pode trazer um sofrimento, ele também pode trazer aspectos muito positivos. Por exemplo, né? É muito comum na terapia a gente indicar o exercício físico. Né? Então, correr, por exemplo, já mostrou, né, já tem evidências que ajuda na ansiedade e depressão. Então, esse afastamento do esporte faz com que se crie um ciclo vicioso, né? Porque eu desisto devido a uma frustração, né? Claro que existem inúmeros motivos aqui que a gente pode estar pensando, mas, né, por exemplo, isso, e a partir desse momento, eu me afasto desses benefícios positivos também, né? Desses sentimentos positivos que o esporte pode me trazer.
tá? Por fim, um outro aspecto psicológico que eu pensei em falar e que é muito importante é a resiliência. Principalmente em momentos de derrotas, né? Em momentos que eu perco uma competição, que eu, enfim, treinei muito tempo, ou coloquei uma expectativa muito alta, né? Ou estava sendo pressionado de alguma forma para conseguir uma colocação melhor, ou até mesmo em situações de lesões. A gente percebe muita dificuldade dos atletas em conseguirem lidar com as lesões, né? Com as lesões que vão me impossibilitar de treinar e me impossibilitar de ter um desempenho que eu gostaria de ter num campeonato X, né? Ou no que eu estou almejando chegar. Além disso, a resiliência ela é bem importante para a questão da aposentadoria, né? A gente sabe que os atletas se aposentam, via de regra, de uma forma mais antecipada, né? Muitos se aposentam muito novos. E isso, se não existir, né? E aí também é uma função, né, que a gente pode pensar no psicólogo do esporte. O psicólogo também ajuda nesse planejamento para a aposentadoria, que nesse contexto tem uma característica diferente e que muitas vezes pode vir ser acarretada devido a uma lesão. E aí a resiliência, ela vem, né? Porque qual é o conceito da resiliência? É a minha capacidade de lidar com situações adversas, com situações difíceis, né? Então eu consigo olhar para aquela situação que eu não esperava, uma situação que era difícil de lidar, e consigo de alguma forma me reerguer nesse momento, né? Me colocar de uma forma diferente na situação e visualizá-la de uma forma mais saudável, psicologicamente falando, né? Legal. Existem alguns atletas, enquanto tu estavas falando, eu fui lembrando, isso é uma coisa muito comum entre os treinadores e no meio esportivo, que alguns atletas eles respondem melhor à pressão, né? E outros eles precisam ser mais encorajados, né? Essa diferença, ela é mais interna, ela tem a ver, ela tem alguma relação com a vida pessoal? Como que a gente diferencia isso? Ela está muito relacionada com o fator de motivação, né? E como eu me sinto motivado, isso é uma construção que vem desde lá da infância, desde as relações que a gente vai estabelecendo. Como eu fui reforçado? Como eu fui motivado durante a minha história de vida? Né? Quais foram os fatores que me motivaram? Além disso, né, quando eu fui pressionado ao longo da minha história, eu consegui mais resultados? Porque se eu fui em algum momento muito pressionado e durante essa pressão eu não consegui resultado, mesmo que às vezes não tenha sido diretamente por conta da pressão, né, mas por outros fatores eu não consegui o resultado que eu desejava ali, ou que existia essa expectativa, eu faço essa associação, né? Então, se eu estou sendo pressionado novamente, existe, né, entre aspas, assim falando, um bloqueio. Existe uma dificuldade maior para algumas pessoas. Já para outras, né? Por isso que é tão importante a gente identificar de uma forma muito individual nos atletas, né? Como cada um reage. Porque para outros vai ser justamente nesse momento da pressão que historicamente ao longo, né, da minha vida eu consegui o melhor desempenho. E aí se o treinador consegue, né, nesse momento identificar que essa pessoa funciona melhor, que ela tem um desempenho, que ela consegue ter recursos melhores ali com a pressão psicológica, né, ou com, enfim, porque pressão nem sempre é um aspecto negativo. A pressão ela pode ser muito boa, né? Ela pode ser muito importante para o atleta. Quando a gente pensa em pressão, às vezes tem uma conotação muito negativa. E não, né? Porque a pressão ela pode ser muito positiva para algumas pessoas, mas ela pode ser muito negativa para outras. E isso sim, está relacionado com a questão histórica desse indivíduo, mas também está relacionado com a qualidade e o bem-estar de saúde mental dessa pessoa, de uma forma geral. Se ela está melhor, se ela está mais fortalecida emocionalmente, ela vai conseguir lidar melhor com as pressões. Agora, se ela está um pouco mais fragilizada, que a gente chama, né, ela se sente um pouco mais
ameaçada ou com pouca resiliência nesse contexto, e aí, né, essa pessoa de uma forma inteira, né, de uma forma contextualizada, porque ela existe para além do esporte, né, pensando em todos os outros contextos dela, ela consegue lidar melhor se ela estiver mais fortalecida. Entendi. Kátia, ao longo do período que a gente divulgou a tua live, surgiram algumas perguntas dos atletas da TEMEPRE e, obviamente, a gente vai priorizar essas perguntas e depois a gente vai também abrir para as pessoas que estão assistindo perguntarem. Algumas das perguntas já foram respondidas na tua primeira fala, né? Mas tem algumas perguntas interessantes. A primeira é como conseguir se manter motivado durante os treinos na pandemia? Boa. Tô curioso A pandemia... Tô curioso também. Então, né, a pandemia ela trouxe um fator bem importante para nós, que é a falta de controle. Nós perdemos grande parte do controle que nós tínhamos na nossa vida. E o controle e previsibilidade, junto com metas e organização, são fatores super importantes para atletas. Eles trabalham muito com isso. E com a pandemia, isso de alguma forma foi retirado de todos nós. E existe ainda, né, todo um processo de mudança de vida e de ritmo de vida que a pandemia nos obrigou a ter, né, nesse cenário, fazendo inclusive com que a gente passasse por muitos lutos, né, e não só lutos por vidas, né, por mortes, mas luto por uma falta de um período, né, bem significativo de não ter treinos, de não ter competições, de não ter campeonatos, de não poder estar nesse contexto. Muitos atletas é o que dá sentido à vida deles, né? E eles foram de alguma forma impossibilitados de estar nesse contexto. Então, né, querendo ou não, né, é inevitável que esse afastamento e que essa falta de ter um objetivo, de eu treinar para determinado campeonato, para determinada competição, né? Isso em alguma medida, para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos, desmotiva na questão do treino. O que é importante antes de mais nada, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar na pandemia é que tá tudo bem a gente mesmo desempenho. Tá tudo bem eu não conseguir ser o mesmo atleta ou ser a mesma pessoa, né, que desempenhava de determinada maneira o meu treino ou os meus resultados, porque eu estou em um cenário completamente diferente. E nesse momento é importante eu me permitir também não querer, não botar as próprias pressões, né, as pressões psicológicas ali internas ou até mesmo as externas, e eu consegui entender que eu não preciso ter esses mesmos resultados. O que é importante, né? E que eu vejo que seria uma saída para os atletas na pandemia, pensando nesse contexto todo, é buscar motivações internas, né? Então é buscar no esporte o que ele me faz bem, né? Então construir metas menores e construir metas mais direcionadas para mim. Né? Então, eu antes, a minha motivação era conseguir determinada pontuação ou conseguir determinada situação no meu treino, né? Eu estar tendo determinado desempenho para eu conseguir chegar em determinada competição. Talvez antes, isso era o que me motivava. Hoje, eu não tenho mais esse fator, mas eu posso ter outras motivações. E aí, né? Vai depender muito do indivíduo que a gente está pensando e ele se conhecer. Nesse momento, eu entender o que me motiva, o que me faz ter bem-estar, é muito importante. Porque aí eu consigo determinar, né, construir metas possíveis. Então, eu não vou construir nesse momento, por exemplo, uma meta de ir para determinado campeonato e conseguir determinada colocação. Mas eu posso construir uma meta de eu me manter firme, né, ou eu conseguir manter uma constância de presença nos treinos,
ou eu conseguir ter um resultado melhor do que eu tinha no mês passado, eu comigo mesmo. Né? Então, nesse sentido, é legal a gente rever as nossas metas. É importante que eles revejam, porque, né, nós estamos no momento que a gente não vai conseguir ter muita previsibilidade, né? Assim, algumas coisas, ok, alguns atletas conseguiram, né? Alguns contextos nos possibilitam isso e outros não. Então, é importante eu lidar com a realidade que está me sendo colocada. E, principalmente, entender o que me motiva. Porque a partir do momento que eu entendo o que me motiva, eu consigo criar metas e circunstâncias para realizar isso. E a partir do momento que eu consigo me sentir realizado nesse cenário, eu consigo me manter praticando o esporte ainda. Como eu estava falando antes, né? Ele por si só, praticar o esporte por si só, já vai me trazer o bem-estar e a motivação. Para muitos atletas, isso já me mantém treinando, já me mantém nesse contexto. Para outros, não. Para outros, eu preciso de outras motivações, de motivações mais firmes, né? De motivações extras ali. E aí, vai dessa pessoa se conhecer para conseguir identificar isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Vinícius? Entendi. Acho que ficou bem... se conformar um pouco, né, com as coisas, saber que a gente não vai conseguir desempenhar da mesma maneira e buscar motivos internos para conseguir continuar, né? E fazer o que eu posso fazer com o que eu tenho nesse momento. Certo. Né? E se eu não tiver as condições, em alguns momentos eu vou ter que criar essas condições para mim. Né? Então, criando, por exemplo, melhoras comigo mesmo, né? Melhorando os meus resultados. Kátia, outra pergunta. Essa foi uma pergunta que vários atletas fizeram. Como manter a concentração, como se preparar emocionalmente para um jogo? Essa eu acho que é a pergunta de 1 milhão, né? Porque assim, é uma baita de uma pergunta, né? Tem muita coisa que a gente pode pensar aí, mas principalmente, eu não tenho e ninguém tem uma receita de bolo, uma fórmula mágica para se preparar emocionalmente, né? Até porque é muito difícil a gente pensar assim, ok, eu vou me preparar emocionalmente para um jogo. Por quê? Eu não vou efetivamente me preparar para aquele jogo, eu vou me preparar emocionalmente enquanto ser humano que está lidando com diversas situações. Porque é difícil a gente separar, né? Então, assim, como me preparar para aquele jogo? Mas, principalmente, né? A gente não consegue se preparar minutos antes de um jogo. É todo um trabalho longo e que precisa de persistência e que precisa ser algo que eu vou estar todos os dias, por um longo período de tempo, alimentando. E principalmente, eu vou estar cada vez mais me conhecendo e buscando bem-estar emocional para mim. Quanto mais eu conseguir fazer isso, quanto mais eu conseguir me conhecer, melhor eu vou conseguir lidar com as N situações que podem aparecer. Porque se eu me preparo especificamente para um jogo, ou uma competição, ou para aquele adversário que eu vou ter, essa situação ela vai se repetir em todas as outras ocasiões que eu tiver situações diferentes. E quando eu estou fortalecido emocionalmente, ou quando eu estou bem emocionalmente, quando eu me conheço, eu trabalho isso de uma forma integral, né? De uma forma que vai abranger todas as situações. Afinal de contas, a gente só consegue lidar com o que a gente conhece. Então, eu não vou conseguir lidar comigo se eu não me conhecer. Então, o começo de tudo é isso. Não vou conseguir ter uma fórmula mágica. Então, assim, eu não estou bem emocionalmente, mas eu vou para um jogo, eu vou para uma competição, e aí, magicamente, eu me preparo emocionalmente para aquela competição. Não tem como isso acontecer, né? O que a gente sempre preza é um preparo contínuo. Da mesma forma que eu tenho um preparo físico, da mesma forma que eu tenho um preparo técnico, eu também preciso ter esse preparo psicológico.
né? Eu não vou conseguir me preparar para aquela competição um pouco antes dela acontecer. Não, eu preciso de todo um trabalho para isso poder ser, né, se efetivar. Mas existem algumas coisas que a gente pode estar fazendo, tá? Então, assim, de uma forma geral, nós podemos estar fazendo coisas que nos trazem bem-estar. É importante, né, ter uma questão técnica, ter toda uma preparação técnica, onde eu me dediquei o máximo possível. Por quê? Quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo me preparar tecnicamente e fisicamente para aquela situação, eu vou me sentir mais seguro, eu vou ter autoconfiança. E ela é extremamente importante para quando eu vou para alguma competição com outras pessoas que podem me trazer ameaças. E aí que se relaciona com a questão da ansiedade e do estresse. Porque se eu vejo uma ameaça, o meu organismo vai reagir para a luta, né? Então ele vai ficar ansioso e estressado. Quando eu não vejo aquela pessoa, aquele adversário ou aquele time de uma forma ameaçadora, eu não tenho essa reação. E eu só não vou ver de forma ameaçadora se eu estiver preparado, tecnicamente. Então esse é um ponto bem importante. Além disso, fazer atividades que me trazem bem-estar. Então assim, ouvir música, uma música que eu gosto antes do jogo é bem legal, é bem, né, algo que pode me ajudar bastante. Ter uma boa noite de sono, né? O sono e a alimentação, eles são extremamente importantes também para o desempenho, porque se eu não consigo manter essa rotina, eu também vou ter, né? Porque a gente sabe que hoje, inclusive, tem muitos alimentos que nos fazem produzir serotonina, por exemplo, que é o neurotransmissor que me faz ter a sensação de bem-estar. Então, se eu me alimento mal e se eu não me alimento com comidas que me trazem, né, essas substâncias que vão poder me fazer sentir melhor, eu também vou ter, né, um reflexo aí na saúde mental. Da mesma forma o sono, né? A gente sabe que enquanto a gente dorme, nós liberamos vários neurotransmissores que nos fazem se sentir melhor. E quando a gente não dorme, existe o contrário, né? Nós liberamos neurotransmissores de estresse e de ansiedade, o que vai consequentemente me prejudicar. Então, por mais que eu tenha um preparo técnico, um condicionamento físico ótimo, se eu não tive uma boa alimentação, se eu não tive uma noite de sono ok, isso vai interferir fisiologicamente falando, né? Aí não é nenhum aspecto psicológico. E quando eu me coloco, quando eu vivencio situações de bem-estar, né? Então, coisas que eu gosto de fazer, né? Aí são inúmeras coisas que a gente pode pensar. Assistir um filme, ter contatos com pessoas que eu gosto, com pessoas que me fazem bem, né? Que me trazem palavras de afirmação. Isso é bem importante também, né? Pensando nos técnicos, né? Palavras de afirmação, elas são extremamente motivadoras e importantes para os atletas, né? Porque muitas vezes a gente cai na armadilha de apenas comentar os erros ou as falhas ou as coisas que fizeram, né, que não estavam coerentes com a situação. E às vezes não reforçar as situações que fazem de forma correta, né? Então todo esse cenário antes, ele vai me ajudar a estar melhor na competição, efetivamente falando, tá? Certo. Kátia, eu li no livro do Gustavo Kirten, ele citou que geralmente antes dos jogos, assim, principalmente dos jogos mais importantes, ele aquecia muito, por muito tempo, antes do jogo, e ele esperava ficar todo suado, molhado, porque ele dizia, isso também é uma coisa que é senso comum entre os treinadores, que quando ele aquecia muito, a adrenalina abaixava, né? E aí reduzia a ansiedade. Faz sentido isso? Sim, faz sentido, porque nós temos um neurotransmissor que é a noradrenalina. A noradrenalina e a adrenalina, elas têm um papel muito parecido. A adrenalina, ela precisa existir, porque se eu não tenho adrenalina, eu não me movimento, eu não me mobilizo, eu não consigo reagir, né? São aqueles 3 famosos comportamentos frente a uma situação ameaçadora. Eu luto, eu fujo ou eu paraliso. E a adrenalina me faz ir à luta, né? Então eu preciso, em certa medida, ter ela.
Porém, a noradrenalina ela pode me trazer uma situação muito intensa também, né? E quando eu consigo baixar um pouco isso, né? Quando eu consigo minimizar, eu também aumento a serotonina, que é o que eu estava falando antes, que me traz sensação de bem-estar. Quando eu tenho bem-estar, eu me sinto mais confiante e, consequentemente, eu tenho menos cortisol. O que é o cortisol? É o neurotransmissor do estresse. Quando eu aumento serotonina, eu baixo o cortisol. E aí o meu sistema nervoso entende que eu não estou numa situação ameaçadora, que eu estou numa situação sob controle. E aí eu consigo baixar a minha ansiedade, eu consigo baixar o meu estresse, consigo baixar a minha reação, que talvez eu vou ter uma reação impulsiva no meio do jogo e que eu não vou conseguir parar, respirar e pensar. E isso, consequentemente, vai interferir nos meus resultados, no meu desempenho. Kátia, Então, tu falou em respiração, a respiração também é importante para o atleta durante a partida? Durante a partida, ela é assim, antes, né? Antes e durante, eu sempre penso que a respiração, ela é assim, é algo que está aí, 24 horas por dia, a gente respira o tempo todo, mas ao mesmo tempo a gente não respira. Porque a gente não lembra de respirar, né? Se tornou algo tão banal, tão comum para nós, que a gente não para e foca de fato na nossa respiração. Então, a grande maioria das pessoas, né, devido a diversos fatores sociais, a diversas situações de ansiedade, de correria, de estresse, nos faz respirar errado. Então, a gente respira, né, de uma forma muito intensa, principalmente em situações mais estressantes, né, situações que me colocam em risco, como, por exemplo, um jogo, antes ou depois, ou então quando eu estou perdendo no jogo ali e eu quero, né, voltar a ganhar ou fazer mais pontuações. E aí sempre antes e durante, sempre que eu me ver numa situação muito estressante, ou eu me ver numa situação que eu estou me sentindo muito ansioso, ou numa crise de ansiedade, ou algo que eu não sei muito bem como lidar no meio de um jogo, é importante parar e respirar, né? Porque além de focar na respiração, eu digo, né? Parar e focar nisso. Por quê? Só no movimento de eu parar e focar na minha respiração, eu já por alguns segundos paro de pensar nas outras coisas que estão acontecendo, que são justamente as situações que estão me causando ansiedade. Então eu consigo por algum momento, além de, claro, todo o papel importante que a respiração tem no nosso organismo, né, de circulação, de auxiliar na capacidade de raciocínio, né? Porque quando eu tô muito ansioso, estressado, né, ou quando eu tô com uma pressão muito significativa, isso tudo afeta as nossas condições, né, os nossos aspectos psicológicos básicos ali. Atenção, concentração, memória, capacidade de raciocínio. Então, se eu estou muito ansioso ou agitado, né? Se eu estou passando por algum aspecto negativo no meio de um jogo, eu já perco a atenção e a capacidade de raciocínio. São duas coisas extremamente importantes para eu conseguir ter uma boa estratégia durante a partida, né? Então, isso diretamente, de uma forma muito direta, me afeta no desempenho. Então a respiração é bem importante. Bacana. Outra pergunta. Também já acho que tem a ver um pouco com a tua última resposta, que é como manter a concentração, a calma e a atenção no jogo. Acho que está um pouco nesse contexto, né? Respiração. A respiração ajuda muito, e também uma coisa que ajuda muito, Vinícius, é o treino de foco no aqui e agora, né? Quando eu consigo treinar isso, né? E aí, mais uma vez, não vai ser lá no meio da partida que eu vou aprender a focar. Porque quando eu tento me concentrar, eu preciso focar em alguma coisa. Senão eu não vou conseguir me concentrar, né? E não vai ser no meio do jogo que eu vou aprender a fazer isso. Eu preciso ensinar o meu corpo, ensinar o meu cérebro, ensinar os meus sentimentos de alguma forma a fazer isso mais naturalmente. Aí eu consegui entender quais são as estratégias que funcionam para mim.
né? Porque se eu for lá no meio do jogo tentar treinar isso, eu não vou conseguir, né? Isso vai me causar mais estresse, mais ansiedade. Então, treinar esse foco, né? Treinar essa concentração antes dos jogos é bem importante para que eu consiga voltar, né? E não perder, não me desviar atencionalmente falando para várias outras coisas, e não só externas, mas internas também, né? Pensamentos de que eu não vou conseguir, eu não vou ganhar, né? Eu tô perdendo, eu sou ruim, eu fiz algo errado, então agora eu vou fazer tudo errado, né? Pensamentos assim me faz com que eu perca o foco, né? Com que eu perca a concentração ali no jogo, e quando eu consigo resgatar essa concentração, eu consigo resgatar minha capacidade de raciocínio também e baixar a ansiedade. E como é que eu faço para treinar? Como que o atleta pode treinar o foco? Como que ele pode treinar a concentração? Para que nesses momentos importantes do jogo, isso não seja uma exceção, isso seja uma coisa já automática. Uhum. Então, esse é um longo caminho. Um longo caminho e um caminho muito individual também, né? Eu sempre penso que, assim, existem algumas técnicas, existem algumas estratégias, pensando dentro da psicologia, né? Que sim, que podem me ajudar, que podem me auxiliar, mas não vão ser utilizadas para todas as pessoas. Então, assim, se eu tenho dois atletas na minha frente, né? Eles podem estar indo para o mesmo campeonato, eles podem estar indo para a mesma situação, eles jogam o mesmo jogo, né? Eles podem, inclusive, competir com adversários iguais. Eu não vou trabalhar as mesmas estratégias com cada um deles, com os dois. Eu preciso entender o que faz eu manter a minha atenção. O que faz eu, né, conseguir... Porque, às vezes, o que é muito comum? Eu já consigo fazer isso, eu tenho esse recurso, mas por eu não estar olhando para mim, por eu não fazer esse movimento introspectivo de prestar atenção, porque eu preciso fazer isso direto nos treinos, né? O atleta precisa fazer isso constantemente, mas quando ele não está atento, então isso é o primeiro ponto, assim, estar atento a como eu faço isso nos meus treinos. Ou então, como eu faço isso lá nos meus estudos? Ou no contexto que eu trabalho, né? Ou quando eu preciso focar em uma atividade específica, né? Eu tiro todos os distratores perto de mim, né? Eu respiro, eu foco para o meu corpo, né? Essa é uma estratégia bem legal também, de eu voltar a atenção para o meu corpo. Porque quando eu estou estressado, ansioso, né? Quando eu estou me sentindo mal de alguma forma, nós temos a tensão muscular. Isso é uma das primeiras reações que aparecem. E aí a tensão muscular, se eu não consigo estar atento a isso, eu não vou conseguir relaxar. Se eu faço o exercício de perceber quando eu estou tenso, quando eu estou de alguma forma, porque dói aqui, né? Onde que eu sinto dor? Como que dói? Né? Como que eu faço para tirar essa dor? Eu respiro, eu boto a mão, né? Eu sinto, eu foco minha atenção nesse lugar específico, né? E aí vai de cada indivíduo, né? Como faz isso. Mas o que precisa acontecer com todo mundo? Identificar isso. Né? Porque se eu consigo identificar, eu já vou de alguma forma treinando, né? Assim, de alguma forma eu vou ensinando o meu corpo, e aí tem várias técnicas de relaxamento, né? A gente fala de relaxamento muscular dentro da psicologia, que me ensinam a relaxar o meu corpo, né? Onde eu vou conseguir identificando essas tensões, e quando eu estiver lá no meu jogo, eu já vou estar mais acostumado a fazer esse relaxamento. Porque se eu tô tenso, isso vai também interferir na minha performance no jogo. Porque eu preciso do meu corpo para jogar, né? E aí isso também, mesmo que eu, né, não perceba essa tensão, vai estar influenciando. E talvez eu não consiga me dar conta que não seja só, né, o adversário, que não seja só a situação, ou que não seja só a estratégia que eu utilizei, mas outros fatores físicos e emocionais que vão me interferindo nessa situação. Entendi. A gente está chegando aqui na reta final da live, os últimos 15 minutos. Temos mais uma pergunta aqui dos nossos atletas.
eu acho que também está muito inserido nesse contexto, o que fazer durante o nervosismo ou uma crise durante um jogo importante. Respirar. Evitar distrações, né? Evitar as distrações, focar nos resultados positivos. Então, assim, eu não vou, né? No momento que eu estiver ansioso, quando eu estiver passando por uma crise no jogo, né? Ou quando eu estiver muito estressado, quando eu não vou conseguir estar desempenhando a minha função, a gente cai sempre na armadilha, né? De pensar em aspectos negativos. Então, isso é outra coisa que eu posso ir treinando antes dos jogos, focar em aspectos positivos. Existe uma tendência a eu pensar nos erros. Aí eu pensar, tá, então eu vou perder, né? Aqueles exemplos que eu dei antes, assim, eu vou perder, eu sou ruim, eu faço errado, né? O que vai acontecer depois? Ah, as pessoas estão tendo uma expectativa, não foi isso que as pessoas pensaram que ia acontecer, não foi isso que eu quis que acontecesse. Quando eu entro nisso, quando eu me deixo, né, de alguma forma se envolver com isso, acaba cada vez mais fazendo com que eu fique mais tenso. Então, se eu foco nos aspectos positivos, né, e sempre vai ter, de alguma forma ou de outra, eu vou conseguir me remeter a algum aspecto positivo, algum resultado que eu tive que me deixou satisfeito, né? Como que depois, né, eu vou poder lidar com isso? E mais uma vez, eu foco no presente, né? Porque se eu evito essas distrações todas, de passado, de futuro, ou todas as outras coisas que estão acontecendo naquele momento, fora ou dentro de mim, eu me perco nisso tudo. É muita informação e aí eu não consigo focar exatamente no que eu estou vivenciando naquele momento. Que aí vem o exercício de eu conseguir prestar atenção no aqui e agora, assim, né? No momento, no que está acontecendo naquele instante. Então, isso tudo é bem importante, né? Eu consegui evitar isso tudo nesses momentos, tá? E claro, entender os gatilhos, para que justamente se evite que aconteça momentos assim. Porque esse é o ideal, que não aconteça. E aí, quando eu consigo identificar o que me deixa estressado, o que me deixa ansioso, o que me faz desestabilizar de alguma forma, eu já evito antecipadamente que aconteça. Para que eu não tenha que lidar com algo mais difícil. Certo. Tá? Falando nisso, em algo mais difícil, como se reerguer de uma derrota rapidamente para o próximo jogo? Bom, não sei se rapidamente, né? Mais uma vez, algumas pessoas vão conseguir se reerguer um pouco mais rápido, né? Outras não. E isso está diretamente associado com a resiliência. Né? Porque se eu consigo ter mais resiliência em situações, né, difíceis para mim, então assim, eu lido historicamente aí na minha trajetória de vida, eu tive várias perdas ao longo da vida, né? Todo mundo teve, não são perdas apenas físicas, materiais, né, ou de pessoas. Às vezes são perdas de expectativas, né, perdas de sonhos, de metas, enfim. E eu lidei com todas essas perdas ao longo da minha vida de alguma forma. De alguma forma, eu superei todas as derrotas que eu tive até hoje. Essa é mais uma. E o que é legal a gente entender? Quais foram os recursos que eu usei nessas outras derrotas, nesses outros momentos? Então, assim, o recurso que eu utilizei foi me agarrar que aquilo me faz ter mais motivação para melhorar. Né? E quando eu consigo identificar isso, mas aí é um trabalho de eu conseguir olhar para mim, de eu conseguir me conhecer e identificar como que ao longo da minha trajetória eu lidei com todas as derrotas que eu tive até hoje e como eu posso utilizar isso nessa que eu estou vivendo nesse momento. E outra coisa, né? Ter pessoas que me motivem, ter pessoas que me trazem um reforço no que eu penso, no que eu faço, né? Ter pessoas motivadoras, isso é muito importante. Ter uma rede de apoio que vai me auxiliar e que seja uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa e que inclusive essa pessoa pode ser eu mesmo, né? Mas quanto mais apoio, quanto mais rede de apoio eu tiver, mais fortalecido eu vou estar. Certo.
Kátia, a gente está entrando na reta final. Se alguém que está assistindo a live tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, porque enquanto isso, a gente falou muito sobre muitos desses conceitos, muitos desses aspectos, né, várias vezes você falou sobre se conhecer, né, como saber, como que cada um deve saber como lidar, né, que as pessoas são diferentes e é importante se conhecer. Como que a pessoa a pessoa que não está conseguindo sozinha, como ela pode buscar ajuda nesse sentido para se conhecer e aí para ir para frente, treinar o seu emocional e estar preparado no momento certo? Então, eu sempre penso que buscar ajuda eu posso buscar com qualquer pessoa que seja significativa para mim. Então, assim, eu tenho um amigo, eu tenho um familiar, eu tenho alguém que eu conheço que eu tenho de alguma forma confiança nessa pessoa, né? Eu confio em alguém. E aí eu posso sim buscar essa pessoa em momentos que talvez seja um pouco mais difícil, né? Que eu preciso de algum apoio momentâneo. E também eu posso buscar um profissional, né? Que são os profissionais aí da saúde e que às vezes não vai ser diretamente um psicólogo, por exemplo. Mas eu vou buscar um outro profissional da saúde que eu conheço, que eu confio, né? Alguém que pode me direcionar para onde eu posso buscar ajuda. Alguém que vai saber, vai compreender um pouco melhor o que eu estou vivenciando e para onde que eu posso ir. Para onde que eu posso fazer esse acompanhamento. Claro que hoje, né, a gente entende que o profissional da psicologia é o mais capacitado, inclusive nós estamos aí nos contextos de esportes, né, a gente vê aí nos times que o psicólogo circula de uma forma bem importante no desempenho dos atletas. Então é importante buscar, né, se eu não estou conseguindo lidar sozinha, às vezes eu não consigo mesmo, e tá tudo bem eu não conseguir lidar sozinho, né, às vezes eu preciso do outro, e esse outro pode ser, né, o mais diverso possível. Inclusive o papel do psicólogo que vai me auxiliar nesse processo de autoconhecimento. Certo. Aproveitando então, eu queria fazer uma pergunta sobre buscar pessoas em que o atleta confie, que ele possa talvez receber um feedback, né, ou receber uma opinião sobre como as pessoas estão enxergando, né, e talvez ajudando a se conhecer. Como que é o papel dos pais nessa relação, dos pais dos atletas? Até onde eles podem ser importantes, até onde eles podem atrapalhar, né, se é que podem atrapalhar? Os pais, eles são as nossas maiores referências, né? Pais, cuidadores, responsáveis, né? Enfim, as pessoas que de alguma forma representam as figuras de pais para mim. E eles, desde o início, lá de quando a gente nasce, eles já nos dizem onde e como e por que buscar ajuda, né? Eles são a nossa maior referência lá no início da nossa vida. Porém, ao longo do tempo, outras pessoas vão sendo inseridas. Eu começo a circular em outros contextos. E o apoio deles, na grande maioria, continua sendo importante. Porém, isso não dá para a gente colocar como regra, né? Para algumas pessoas, o apoio deles é extremamente importante, né? Para algumas pessoas vai ser o meu fator mais motivador, inclusive, né? Sem o apoio, eu não consigo me desenvolver. E aí vem muita responsabilidade dos pais de identificar o que faz bem para o meu filho, né? Aquele esporte que ele está praticando traz bem-estar? Aquela situação faz bem? E aí a responsabilidade, mesmo que para aquela pessoa o reforço, né, a motivação dos pais não seja exatamente o principal motivador que eles vão ter, ainda assim é importante os pais estarem atentos a isso e entender a participação deles nesse processo. Que sim, em qualquer situação, em certa medida, para algumas pessoas um pouco mais, para algumas pessoas um pouco menos, vai ser importante, porque elas são pessoas que nos validam. Os nossos pais nos validam de alguma forma, a gente espera isso deles. E quando eles fazem, eu me sinto mais autoconfiante. E aí vem todo aquele cenário que a gente estava conversando,
né? Porque esse é um dos aspectos que faz com que eu me sinta melhor, com que eu tenha bem-estar, que eu me sinta mais confiante e, consequentemente, tenha um melhor resultado. Então, como é importante essa validação dos pais, né? Que o atleta ele espera essa validação dos pais, é muito importante que os pais apoiem, né, a prática do esporte para os atletas poderem também se sentir mais confiantes, né? E aí, quando a gente fala em esporte, né, eu incluo aqui qualquer atividade, qualquer exercício físico, esporte recreativo, esporte de rendimento, né? Todos esses contextos, eles podem trazer benefícios. Talvez o meu filho não esteja inserido dentro de um esporte de rendimento. Talvez ele faça o esporte recreativo, ou talvez ele faça uma atividade física, que aquilo faz sentido para ele e aquilo traz bem-estar para ele. E talvez para mim, enquanto pai, enquanto mãe, não faça sentido, mas para ele faz de alguma forma, né? E saber respeitar, apoiar e validar isso é de extrema importância para os atletas, principalmente para atletas de rendimento, né? Mas para qualquer indivíduo que esteja envolvido em alguma atividade. Então é bem importante que eles apoiem sim. Kátia, eu queria agradecer você ter aceitado o convite da TEMEPRE para falar sobre isso. É a nossa primeira live. Eu espero que a gente continue debatendo esse assunto, né? O aspecto emocional é muito importante para todos nós, né? Inclusive para os atletas. E eu queria que, para terminar, antes de agradecer a todo mundo que nos assistiu e que nos acompanha, se alguma pessoa quiser talvez te procurar, talvez fazer um atendimento ou de repente uma indicação de um atendimento, né? Como é que ela pode fazer? Ela pode te procurar através das redes sociais? Como que as pessoas podem te procurar e talvez contar com o teu apoio profissional? Eu acho que é bem importante isso, né, Vinícius? Ressaltar até que essa procura talvez seja para um direcionamento mesmo, né, do que essa pessoa pode estar fazendo. Elas podem me procurar no Instagram, no Facebook, né? É Kátia Psicóloga, né? É bem fácil de encontrar, é bem tranquilo, assim, se procurar lá por Kátia Psicóloga vai encontrar fácil, né? E pode estar entrando em contato, pode ficar bem à vontade, né? Eu sou extremamente acessível nas redes sociais, então é bem fácil me encontrar por aí. Legal. Kátia, muito obrigado pela contribuição, tenho certeza que foi muito relevante para todo mundo, né? Inclusive essa live vai estar disponível no Instagram e nas outras redes sociais, no YouTube também da TEMEP, e as pessoas depois vão poder assistir com mais calma e também indicar e recomendar para as outras pessoas assistirem, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, inclusive para consulta, né? Em alguns momentos, para poder saber como lidar com essas situações que o esporte proporciona. Muito obrigado, Kátia. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou e até uma próxima live que provavelmente vai acontecer em breve. Kátia, boa noite. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Valeu. Obrigada por ter assistido. Boa noite para todo mundo. Valeu. Valeu, gente. Tchau.